Cristo a todos com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala, amados, é o apóstolo Ciro Costa. Deus tem uma palavra para o teu coração nesta tarde. Amados, estou iniciando um programa. O tema desse programa será 3 sinais da volta de Jesus. A cada programa eu estarei mostrando, à luz da Bíblia, sinais do Apocalipse. A Bíblia diz, amados, que por se proliferar a iniquidade, que quer dizer maldade, a Bíblia diz que o amor se esfriaria. Existem 3 tipos de amor que se esfriou na terra. O primeiro tipo de amor que se esfriou se chama amor conjugal. Hoje é mais descasamento do que casamento. Por que será? Tudo isso é se cumprindo as profecias da Bíblia. Segundo tipo de amor que se esfriou, o amor social. A sociedade não é mais como antigamente. Hoje a gente vê qualquer besteira, é um querendo matar o outro. Tanto que o índice de homicídios tem crescido de forma assustadora no mundo inteiro. É porque o amor social se esfriou. Terceiro tipo de amor que se esfriou, o amor espiritual. O amor da parte do homem para com o Criador. O amor tem se esfriado, o amor espiritual. Nós não podemos deixar o amor espiritual se esfriar, porque está escrito na Bíblia, está escrito na palavra de Deus, no livro de Provérbios, que o amor a Deus é o princípio de todas as coisas. Para você ser feliz em sua vida sentimental, familiar, vida financeira, é necessário que você tenha o temor de Deus. É necessário que você ame a Deus sobre todas as coisas. Amando a Deus sobre todas as coisas, com certeza, você vai ser um bom marido, o filho será um bom filho, o pai será um bom pai, a mãe será uma boa mãe. Estamos vendo nos noticiários desses últimos dias notícias assustadoras. Por exemplo, essa semana eu estava vendo o jornal e vi um noticiário de uma mãe que matou sua própria filha. Isso é assustador, isso é terrível. É cumprimento da palavra de Deus. Por isso, precisamos ficar atentos, vigilantes com os acontecimentos do Apocalipse, porque a Bíblia diz que quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu vou ler aqui, amados, uma palavra da parte de Deus para você que está assistindo esse vídeo nessa tarde. Olha só que palavra Deus me deu. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, no seu capítulo 21, versículo 25. Olha o que a palavra de Deus diz. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra. Olha só, sinais no sol, na lua, nas estrelas e na terra. Deus, amados, Ele promete em sua palavra mostrar sinais no céu, nas estrelas, no sol, na lua e na terra. Isso está acontecendo. É o que você vai ver após a imagem que eu vou soltar agora. Você acredita que os sinais da vinda de Jesus já estão se cumprindo na atualidade? Ou tudo não passa de uma mera ficção? Então hoje nós vamos mostrar para você a segunda parte da nossa série sobre supostos sinais do fim dos tempos que ocorreram no Brasil e no mundo nesses últimos dias e tem surpreendido até os mais renomados meteorologistas e a própria ciência. Mas antes disso, não se esqueça de já deixar o seu like para nos apoiar,
compartilhar o vídeo para alertar mais pessoas e se inscrever em nosso canal ativando as notificações. E faça parte da nossa grande família de adoradores. Que Deus lhe abençoe. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Livro de Lucas, capítulo 21, versículo 25. Fenômenos impressionantes que já não ocorriam há muito tempo, manifestações alarmantes, acordos políticos atípicos, abalos sísmicos, sinais no céu e as profecias se cumprindo. Esses fatos só confirmam que a vinda de Cristo está mais perto do que imaginamos, pois o que fomos alertados através das Escrituras Sagradas sobre os sinais do fim já não se tratam mais de meros avisos, mas agora está se tornando realidade em nossos dias. O tufão tocou o solo na noite deste sábado no Japão, manhã no Brasil, em Shizuoka, a 180 quilômetros ao sul de Tóquio. As ondas chegaram a 13 metros de altura. 8 milhões de pessoas receberam ordem para deixar suas casas. De acordo com o governo, essa deve ser a pior tempestade a atingir a capital japonesa em 60 anos. No dia 12 de outubro, o tufão Hagibis passou pelo leste e o centro do Japão e vitimou mais de 200 pessoas. A tempestade é a mais forte a atingir Tóquio desde 1958 e tocou o solo em Shizuoka, no sudeste da capital japonesa, e na península de Izu, na ilha de Honshu, às 19 horas. As rajadas do vento chegaram até 200 quilômetros. E um terremoto de magnitude 5,7 sacudiu Tóquio logo depois. Mas algo ainda mais impressionante é que este fenômeno havia sido alertado em profecia um mês antes do fato acontecer. No dia 22 de setembro, em um culto pela manhã, na igreja Braços Abertos em Lisboa, no país de Portugal, mais de 100 pessoas presenciaram quando Deus usou o pastor presidente do ministério, Pedro Pereira. Enquanto o pastor profetizava em línguas estranhas, o pastor e cantor Ordilei Rangel interpretou a revelação que confirmou o que aconteceria no início de outubro. Hagibis se tornou a maior tempestade da terra já vista no Oriente. Segundo a revelação do pastor Pedro Pereira, esse fato confirma o sinal de um grande avivamento na terra, que ainda está por vir, e o arrebatamento da igreja. Confira o vídeo a seguir. Esse fato aconteceu aqui em Portugal, em Lisboa, na igreja conhecida como Braços Abertos, onde tem por presidente o pastor Pedro Pereira, onde no culto de manhã estavam 100 e poucas pessoas, e de repente Deus tomou a igreja, estava uma glória muito grande, e o pastor Pedro é um homem usado por Deus, em profecia. De manhã o pastor Pedro falou: Deus me mostrou agora que vai aparecer alguém para interpretar o que ele está falando aqui. E ele começou a falar em língua, a igreja ficou parada por mais de 3 minutos. Esse áudio que foi enviado foi resumido e Deus mandou para mim, na minha mente, eu falando em língua também. Eu aguardei a confirmação do Senhor e assim o pastor colocou o microfone na minha boca. Foi quando a gente achou que seria uma profecia para alguém ali do templo, para alguém daquele local, mas Deus nos surpreendeu, dizendo o sinal da vinda dele, um sinal de avivamento, e como sinal por aqueles dias ele faria acontecer algo do lado oriente, do lado oriental, do lado oriente, igual nunca tinha acontecido antes. Abalarei a terra, e darei um grande sinal, um lado chamado oriental, a qual nunca haverá choro, mas é necessário
uma peneira passará, aonde eu deixarei o meu escolhido, a minha igreja. É chegado um tempo de um grande avivamento na terra. E só os meus ficarão de pé. Muitos não aguentarão. Avanto e de ficar na minha presença. Mas aqueles que me buscam em espírito e em verdade já entendem o princípio das dores. Igreja minha, o arrebatamento está próximo. Muitos não esperam, muitos não acreditam, mas derramarei do meu espírito de uma forma sobrenatural, como nunca derramei antes. Sinta a minha graça, pois estão protegidos. Eu os livrarei, serei perpetuamente amado daquele que me busca. Não haverá temor, mas haverá busca. Haverá busca. Recentemente, uma nuvem gigante chamou a atenção de moradores de Ourinhos, em São Paulo. As imagens foram feitas na passarela da Raposo Tavares, na Vila Esperança e também do alto de um prédio empresarial na cidade. Elas mostram uma grande nuvem em formato de rolo tomando o céu da cidade. A nuvem observada em Ourinhos é um fenômeno meteorológico raro que pode chegar a 1.000 metros de comprimento por 2 quilômetros de largura. Além disso, a nuvem pode ficar apenas 100 metros do solo, o que dá a impressão de que ela está bastante próxima das pessoas, cobrindo a cidade como se fosse uma onda. Por ser um fenômeno raríssimo, muitas pessoas afirmaram que pode ser um sinal do fim dos tempos. Confira. Olha isso. Esse registro foi feito pelos nossos telespectadores, companheiros Eric Jordan e Luciano Diniz. Nas imagens é possível ver uma nuvem enorme se aproximar. Olha isso, gente. Parece o apocalipse. Dá até medo. Olha isso. Isso aí. Outro fenômeno impressionante ocorreu no dia 18 de outubro no Rio de Janeiro. A lua foi tomada por uma tonalidade vermelha. O fenômeno chamou a atenção e despertou discussões sobre as possíveis causas. A nossa querida inscrita Natasha Santos enviou para nós uma foto em que tirou em sua casa, em Belford Roxo, no Parque São José, às 10h48 da noite. Segundo Natasha, horas depois, a lua voltou à sua cor e tamanho normal. Alguns internautas associaram o fato ao livro de Atos capítulo 2, versículo 20. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Seria esse fato um fenômeno atípico ou um sinal real do fim dos tempos? Outra imagem impressionante foi registrada pela nossa querida inscrita, a professora Nilda Chaves, que mora na cidade de Betim, em Minas Gerais. Enquanto estava anoitecendo, ela tirou uma foto do céu diretamente da janela do quarto de seu filho. Mas ao ver o resultado, se deparou com uma nuvem que lembrava a imagem de um cordeiro. Nilda conta que se surpreendeu com a foto. Mas seria isso uma nuvem normal? Fica o questionamento. Mas se você deseja nos enviar algum vídeo ou foto de algum fenômeno que você tenha registrado, faça como as nossas inscritas e envie para o nosso e-mail adoradoresnanet@live.com e nós estaremos exibindo em nossa série sobre os sinais do fim dos tempos. No sul das Filipinas ocorreu o terceiro terremoto em 15 dias. O tremor de 6,5 graus foi registrado em Mindanao, 2 dias depois de outro tremor de 6,6 na escala Richter. Já em Pittsburgh, nos Estados Unidos, um asfalto cedeu sem nenhuma explicação,
quando o veículo estava parado em sinal vermelho. A frente de um ônibus ficou levantada no ar depois que sua traseira afundou em um buraco aberto no asfalto em pleno horário de pico do trânsito em um subúrbio da cidade. Em Santa Lúcia, São Salvador, os habitantes de 400 casas tiveram que evacuar devido aos contínuos deslizamentos de terra e uma grande cratera que se abriu na localidade. Na Califórnia, os incêndios florestais que atingem o estado há cerca de uma semana se espalhou para Los Angeles, a segunda maior metrópole dos Estados Unidos. Mensagem para os internautas pregadores. Pelo amor de Deus, pregadores, parem de pregar horizontalmente e preguem verticalmente. Falem para o povo sobre arrependimento. Pregadores que me ouvem por todo este Brasil e fora dele, a Bíblia de vocês não fala no inferno, não. Tenham misericórdia de quem está descendo e lançam salva-vidas, oh! Porque a sociedade está sendo destruída, a fé está sendo corrompida e a família está sendo dilacerada. Cantores, já se cantou muito sobre o mar vermelho se abrir. Agora é tempo de cantar para o inferno fechar. Mateus capítulo 24, versículo 35 ao 42 está escrito: O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixado outra. Vigiai, pois porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. E você, acredita que são sinais da vinda de Jesus ou são apenas fenômenos climáticos? Responda nos comentários e continue nos acompanhando em nossas redes sociais. Então, até o próximo vídeo e fiquem todos na santa paz de Cristo. Amados, vocês viram que cenas fortes eu mostrei? Vocês viram o impacto das imagens que eu mostrei? Amados, você precisa se despertar. Nós precisamos nos despertar para os acontecimentos finais a qual a Bíblia revela. Amados, tudo está se cumprindo. Tudo que as profecias da Bíblia revela está se cumprindo. E nós precisamos tomar uma atitude. Você não pode ficar prostrado. Ei, você que está afastado do Evangelho, você precisa voltar hoje. Eu mostrei imagens fortes. Eu mostrei imagens a qual as profecias da Bíblia, amados, estão revelando. Isso é muito sério. Você que está afastado do Evangelho, volte para os caminhos do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que quando o filho pródigo, ele saiu da casa do pai, levando consigo a sua herança, a Bíblia diz que ele foi enganado. Agora eu pergunto para você que está assistindo esse vídeo, por quem é que o filho pródigo foi enganado? Ele foi enganado pelos próprios amigos, amados.
Os próprios amigos enganaram ele. O filho pródigo estava cheio de vaidade, estava cheio de soberba, porque estava com dinheiro. E ali os falsos amigos chamaram ele para curtir a vida, como muitos dizem aí fora: eu vou curtir a minha vida, eu tenho dinheiro, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E aí o que acontece? Os amigos chamam ele para curtir a vida. Ele vai para as festas, ele vai se prostituir. E o que acontece com o filho pródigo? Ele perde tudo. E quando ele perde tudo, sabe o que acontece? Os amigos viram as costas para ele. Quem sabe você está nessa situação. Quem sabe você, filho pródigo, que estava na presença de Deus, você tinha alegria, você tinha paz. Só que você saiu da casa do Pai. E quando você tinha dinheiro, os seus amigos estavam ao seu lado. Só que aconteceu que você perdeu tudo. Você está desempregado. A sua condição financeira não é mais como era antigamente. E os amigos se afastou de você. Mas o Pai, Ele está te esperando de braços abertos. Quem sabe, filho pródigo, você está na droga. Quem sabe até tua família virou as costas para você. Quem sabe, filho pródigo, você está na prostituição. Você tenta preencher o seu vazio com várias mulheres, mas o vazio continua na tua alma. E você, quando deita no teu travesseiro, você se lembra da casa do Pai. Você se lembra de quanto era maravilhoso. Você sentia a presença de Deus. O quanto era maravilhoso você sentir a paz que o Espírito Santo de Deus trazia para a sua vida. Filho pródigo, volte. A Bíblia diz que quando o filho pródigo, ele perdeu tudo, ele arranjou um trabalho para cuidar de porcos. A comida dos porcos era o seu alimento. O diabo só tem comida de porcos para você no mundo. O diabo, ele só tem o pior para a tua vida. O diabo, ele tem enfermidades incuráveis para trazer para a vida do ser humano. Quantas pessoas estão aidéticas, quantas pessoas estão cancerosas, quantas pessoas desenganadas pela medicina. Serviam a Deus, mas o que foi que aconteceu? Se afastou dos caminhos do Senhor. Aí o diabo jogou ela na lona da depressão, na lona da enfermidade. Mas Deus, Ele quer mudar a tua história. E o filho pródigo estava comendo comida de porcos. Foi essa situação que se encontrava o filho pródigo. Na casa do pai ele tinha tudo. De repente, comendo aquela comida de porcos, ele lembra da casa do pai e diz: eu vou voltar para a casa do meu pai, nem que seja como um empregado. É melhor ser empregado na casa do pai do que viver nessa situação. Pelo menos como empregado na casa do pai, eu vou comer uma comida de gente, de ser humano. Eu vou ser tratado como ser humano, mas aqui no mundo eu só como comida de porcos. Não é isso que o pai quer para mim. Pensou o filho pródigo. A Bíblia diz que ele volta para a casa do pai. Sabe o que acontece? O pai estava esperando ele de braços abertos. O pai coloca um anel no dedo do filho pródigo. Alandarabachandarai. Coloca um anel. O anel é honra. Deus quer te honrar. Deus quer mudar a tua história. Deus quer mostrar para aqueles que não dão nada por você. Deus quer mostrar para aqueles que desprezam você que você tem valor. Você terá honra. Deus colocará um anel no teu dedo quando você voltar para a casa do Pai. E o filho pródigo também recebeu
vestes novas. Ele recebeu nova roupa. A roupa de mendigo, porque na casa do pai ele tinha a melhor veste, mas quando foi para o mundo, ele virou um mendigo. E ali o pai lhe deu roupa nova, roupa de príncipe. Deus, ele tem o melhor para você. Volte, filho pródigo, para a casa do pai, e você será mais do que vencedor. E Deus, ele tem pressa, porque Jesus está voltando. E eu vou soltar agora a segunda imagem, o segundo vídeo. É muito forte. O que essas imagens têm em comum? Enquanto os cavalos podem simbolizar profecias bíblicas, as tragédias que eles representam acontecem na vida real. Mas qual é o significado dos 4 cavaleiros no livro do Apocalipse? Cada um tem uma cor e as cores representam acontecimentos que vão assolar o planeta. Segundo a profecia do Apocalipse, o branco é o enganador, que manipula os povos com a falsa paz, representa o anticristo. O vermelho tira a paz da terra com as guerras. O preto, fome, miséria, pestes. E o amarelo, a morte de 1/4 da humanidade. O primeiro ponto que a gente precisa considerar em relação a esses 4 cavalos e os cavaleiros, né, é que o Apocalipse todo é dado em linguagem simbólica. É como se o livro religioso contasse uma história que ainda vai acontecer. Segundo a profecia do Apocalipse, a imagem dos homens em cima dos cavalos simboliza a velocidade com que o mal vai atingir a humanidade. Apresenta símbolos que vão traçar a história desde os dias do profeta até o final dos tempos, até o final do mundo. Segundo o livro de João, o terceiro cavaleiro está montado num cavalo preto e tem uma balança nas mãos. O objeto simboliza a falta de alimentos, a fome. Fato é que a escassez de alimentos já é uma realidade no planeta. Segundo a ONU, a fome voltou a crescer no mundo depois de uma década em queda. Em 2016, 815 milhões de pessoas passavam fome, 11% da população global, 38 milhões a mais do que no ano anterior. A maior parte na Ásia e na África. Mas na profecia apocalíptica do Novo Testamento fala sobre isso, né? Um dos que trata mais de fome, por exemplo, é o próprio discurso de Jesus em Mateus 24. Diz que haveriam fomes, guerras, isso seriam parte desses sinais dos tempos em que a humanidade estaria vivendo no final. Existe um ponto em que cientistas e teólogos podem trabalhar de mãos dadas em relação ao Apocalipse. Se não cuidarmos da natureza que temos neste mundo que nos foi presenteada, realmente vamos destruir a Terra, o planeta e todo tipo de vida que há nele. Hoje a poluição do meio ambiente chegou a um nível tão crítico que altera o clima, mata animais e deixa a natureza perto de um colapso. Nos oceanos, um retrato aterrorizante da poluição que pode dizimar a vida marinha. Os oceanos não são os únicos afetados pela poluição do meio ambiente. Se o homem continuar poluindo, vai chegar o dia em que a natureza como um todo não vai mais reagir. É difícil imaginar que tanta terra fértil e produtiva pode de repente desaparecer. Isso significa que vai ser impossível produzir alimentos para todo mundo. Segundo a ONU, nos países onde há conflitos armados, a comida é cada vez mais rara. Os grupos terroristas julgam, condenam e matam a população. A violência impede a entrada e saída de alimentos nas cidades ocupadas, atrapalha o comércio e afeta a economia local. O acontecimento também é citado no livro do Apocalipse, representado pelo cavalo de outro cavaleiro. E o quarto, o último cavalo, é amarelo ou esverdeado, né? E o cavaleiro tem uma foice. Ele tem toda a aparência descrita, né? É de morte, de aniquilação e destruição. Os cavaleiros da profecia irão para a tela da TV, na novela Apocalipse, catástrofes, fome, aniquilação.
Na trama, o personagem do cavalo branco será revelado ao unificar os povos por meio de uma falsa paz e ao levar a humanidade a acreditar nele como a solução para a crise mundial. Mas essa falsa sensação não vai durar muito tempo. É o anticristo interpretado pelo ator Sérgio Maroni. Esqueçamos um pouco aquilo que nos divide e lutemos por aquilo que nos une e nos define, senhores. A raça humana. A novela vai mostrar ainda um mundo devastado por fome e miséria, o início da luta do bem contra o mal. Mas seria exagero recriar profecias bíblicas com tanta destruição? Quem vê seu Takashi aos 93 anos não imagina o que ele viveu. Em 1946, o então soldado da polícia japonesa trabalhava em Hiroshima quando a primeira bomba atômica usada na história atingiu a cidade. Eu estava andando na rua, de repente aconteceu. Bang! Eu fui jogado para 10 metros à frente. Me levantei e vi todas as casas destruídas. Uma velhinha gritou: "Soldado, por favor, vem aqui." Tinha crianças também, mães e todas as casas quebradas. Foi assim que aconteceu. E ficou 2 dias. Pensei que era o fim do mundo. Todas as pessoas feridas. Soldado, soldado gritavam. E a pele se descolava do corpo delas. 73 anos depois, ainda não esqueci o cheiro que eu sentia das pessoas mortas. Nunca esqueci. Esse cheiro de cidade inteira, morto de pessoas, esse nunca esqueci. Lembranças de um mundo hostil, tirania, intolerância, dor e fome. Ficção ou realidade? Muitos acreditam que estamos mais perto das profecias do que distante delas. Nós buscamos paz, nós desejamos paz. Mas a humanidade, por várias razões, vai estar caminhando mais para a guerra do que para a paz. Mais para desastres naturais até, mais para fomes do que para um mundo ideal, um mundo pacífico. Eu acho que o mundo está num momento muito dividido, um momento onde determinados valores se perderam, a gente está criando uma nova forma de ser. Nós estamos vivendo uma transformação. O mundo está se transformando. Exatamente por onde nós vamos, nós não sabemos, mas nós estamos indo. Glorificado seja Deus, amados. Você viu que vídeo forte, amados? Tudo isso são as profecias da Bíblia se cumprindo. A Bíblia diz: desperta, tu que dormes. Você precisa se despertar. Eu quero te perguntar nessa tarde, você já se despertou? Você já se despertou para a tua chamada? Deus tem chamado em tua vida. Qual é a tua chamada? Você já descobriu? Isso é muito importante, amado. Nós termos certeza do projeto de Deus nas nossas vidas. Você pensa que você nasceu em vão? Você pensa que você veio à Terra sem propósito? Não. Você veio para a Terra com um propósito. A Bíblia diz que Deus, quando escolhe, Ele escolhe desde o ventre da nossa mãe. Isso é muito forte, amado. Já pensou, Deus te ia escolher desde o ventre da tua mãe, amados? Isso é muito maravilhoso, amados. Deus te ia escolher quando você está sendo gerado. Deus, Ele quer gerar em você um profeta, uma profetisa de Deus. Deus, quando Ele escolhe alguém, por mais difícil que esteja a sua situação, Deus te escolhe para ser mais do que vencedor. A Bíblia Sagrada diz, amados, que quando Jesus ele estava carregando a cruz, a Bíblia diz que apareceu um homem chamado Simão Cirineu. Esse homem carregou a cruz
no lugar de Jesus, porque Jesus ele estava muito cansado. Jesus estava debilitado. Aquele homem colocou a cruz em suas costas e começou a carregar, dando alívio ao nosso mestre. Se Jesus, que é Jesus, amados, ele necessitou de alguém para ajudá-lo, quanto menos eu e você. Precisamos, amados, de ajuda. Precisamos de uma mão estendida nos momentos difíceis, porque a cruz, meu irmão, às vezes pesa demais. Quem sabe a tua cruz está pesando tanto que você está no seu limite. Sabe o que é que Deus manda dizer para você nessa tarde? Simão Cirineu está chegando. Simão Cirineu, amados, quer dizer mensageiro de Deus. Deus está me usando nessa tarde como Cirineu para te dizer: se levante, erga a tua cabeça, a luta não acabou. Você precisa lutar para ser mais que vencedor. A terceira imagem que eu vou soltar, amados, é muito forte. Eu espero que você reflita a cada imagem que eu estou passando neste programa, que com certeza vai edificar a sua vida. Vamos soltar a terceira imagem em nome de Jesus. Você talvez nem tenha tomado conhecimento disso, mas nas últimas semanas, astrônomos do mundo todo andaram de olhos bem abertos acompanhando o movimento de asteroides que se aproximaram da Terra. E é um trabalho constante da NASA e de outras agências espaciais, a avaliação dos riscos dessa aproximação. A cada dia, uma nova mensagem vinda do espaço. Desde o início do mês, nada menos que 39 asteroides grandes se aproximaram da Terra. Um deles, com quase 100 metros de diâmetro, chegou a apenas 4,5 vezes a distância que separa a Terra da Lua, bem perto para os padrões espaciais. Outro asteroide, com o triplo do tamanho, também chamou a atenção. Passou a 8 vezes a distância entre a Terra e a Lua. Há um ano, um meteoro muito menor se despedaçou sobre a cidade russa de Chelyabinsk, destruindo casas e ferindo mais de 1.500 pessoas. A bola de fogo alimentou o temor de um dia sermos vítimas de uma colisão grave, como aquela que, segundo os cientistas, causou a extinção dos dinossauros há 65 milhões de anos. Esse perigo levou representantes de agências espaciais de vários países a formarem um grupo para decidir o que fazer se um corpo celeste se tornar uma ameaça para a Terra. Hoje, os cientistas trabalham com duas alternativas. Podemos usar uma nave espacial para atingir o asteroide em um determinado ângulo e em uma determinada velocidade, desviando a rota para que ele não nos atinja, explica Lindley Johnson, da NASA. A outra estratégia lembra o filme Armagedon. Na ficção, Bruce Willis lidera uma missão espacial para explodir uma bomba atômica num asteroide. Na proposta de um grupo de pesquisadores da Universidade Estadual de Iowa, aqui nos Estados Unidos, o trabalho seria feito por uma nave não tripulada. A parte da frente colidiria com o asteroide para abrir uma cratera. Lá dentro, a ogiva nuclear seria detonada, quebrando o asteroide em pedaços menores que seriam destruídos ao entrar na atmosfera.
não vai brilhar no céu e dirão: se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã, não. Sou o som que o ai produz na escuridão. Então o céu será no além e o sul não será sul. Então do ai todo o terror se espalhará por todo o chão na escuridão. Os que vivem aqui sem Deus chorarão, sofrerão na escuridão. Um dia só gemidos se ouvirão, ódio e dor se farão sentir na escuridão. Então o mar se irá no além e ninguém será alguém. O som do ai com seu favor se espalhará, pois tudo é dor na escuridão. Amigo, se aproxima este final e Jesus sim virá, escrito está. E o tempo é hoje quando deves dar a Jesus, que esperando está teu coração. Levanta, vem a Ele dar chance para te salvar. Não deixes que teu coração ou sofra mais com o pesar da escuridão. Porque viver a vida aqui sem Deus pra chorar e sofrer sem salvação. Por que tal graça recusar, se Jesus é quem faz fim